Então, nós vamos começar o nosso conteúdo hoje falando um pouco sobre os conceitos de espontaneidade e equilíbrio químico, certo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, são o que nós vamos investigar, digamos assim, nessa disciplina, né, nesse conteúdo em si, de equilíbrio. Primeiro, a gente tem que tentar compreender quais são as condições gerais de equilíbrio e de espontaneidade, tá? E tentar estabelecer uma relação entre o fenômeno, a transformação, seja ela física ou química, e a quantidade de calor que escoa durante esse processo, certo? Então, uma coisa importante para a gente começar a trabalhar, para poder conversar na mesma linguagem, é o seguinte: para nós na termodinâmica, quando o processo ele é irreversível, certo? Ele vai ser tratado como um processo real, um processo verdadeiro que acontece no laboratório, certo? Espontâneo. E quando o processo é reversível, certo? 100% reversível, aí ele é uma condição teórica, certo? Ele é uma condição idealizada. Então, a gente já vai começar a estabelecer esses dois conceitos, do que é reversível e do que é irreversível. Os processos irreversíveis são os processos reais. Você pode perguntar, professor, quer dizer que não existe nenhum processo reversível, ou os processos que acontecem, eles são totalmente reversíveis? O que a gente vai observar nesses casos? Que mesmo nos sistemas que são reversíveis ou estão em equilíbrio, certo? Estão em equilíbrio, vai haver sempre uma perda de alguma coisa deslocando o equilíbrio, certo? E aí, logicamente, essa perda mostra que o processo ele continua sendo irreversível, né? Até que se consiga consumir praticamente 100% do reagente. E, logicamente, os processos reversíveis, como eu falei, são aqueles processos idealizados, onde você consegue 100% reagente, virar 100% produto, e 100% do seu produto sem perdas voltar a 100% reagente. Então, nós vamos buscar uma expressão matemática para poder representar essa condição. E aí, nós vamos estabelecer esta relação entre a variação de entropia, que é justamente a representação aqui do meu processo ou do meu fenômeno, tá certo? Da minha transformação. Então, vou representar pela variação de entropia, um TdS, com o escoamento de calor, certo? Que é o de Q reversível. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, dando um destaque bem aqui, é se alguém sabe, lá dentro dos conceitos matemáticos, o que está representando esse D, esse diferencialzinho cortado aqui, ó. Diferencialzinho que está com um traçozinho ali, tá? O que ele está representando? Bote bem aí no chat aí, ou pode falar também, tá certo? Não está proibido de falar, não. O que representa aquele Dzinho cortado bem ali? Porque é importante que a gente saiba o que está representando os símbolos. Isso, é a derivada. Mas nós temos derivada de todo tipo. Certo? Em várias condições. Qual é a condição que aquela derivada está sendo processada? Porque do outro lado eu também tenho um TdS, né? Um D minúsculo, que também é a derivada da entropia. Mas só que aqui eu tenho o D cortado da quantidade de calor, certo? É uma derivação também, uma diferenciação, mas a da esquerda tem diferença com a da direita. E aí qual é a diferença? Sabem ou não sabem? Você deve ter visto isso aí também lá que é uma derivada parcial? Não, não é uma derivada parcial. Nós vamos já falar sobre elas também e vamos utilizar bastante. Espero que vocês saibam fazer derivadas parciais. Para a gente não gastar muito tempo, né, considerando aqui que esse conceito vocês não estão dominando muito bem, esse Dzinho cortado, sempre que ele aparecer, ele vai estar representando, certo? Uma diferencial infinitesimal. É diferente dessa diferencial aqui, que ela é um valor muito, muito pequeno, mas ela não é infinitesimal, infinitamente pequena, tá certo?
Então, essa daqui ela é infinitamente pequena. Então, o que ele está dizendo? Ó, se eu tiver uma variação de entropia vezes a temperatura, ela vai ser igual a uma variação infinitesimal da quantidade de calor que escoou, tá certo? Essa é uma relação verdadeira aqui para a termodinâmica. Então, vai sempre estar ocorrendo que uma pequena perda de calor nesta variação de entropia, tornando o processo aí mais tendencioso ao real. Bom, então, é importante que a gente considere o seguinte, que a condição para a transformação de estado irreversível, ela vai ser representada aqui pela desigualdade de Clausius, tá? Que vocês já conhecem, certo? Vocês já conhecem lá da Físico-Química 1, a desigualdade de Clausius, em que nós estamos mostrando o quê? Para que o processo seja irreversível, ou seja um processo espontâneo, tá certo? Irreversível, nós vamos sempre associar o processo de irreversibilidade com espontaneidade, tá? Ele tem que ser uma desigualdade. Então, essa desigualdade ela vai aparecer muito. Então, nós vamos dizer o seguinte, que para uma transformação ser irreversível, eu tenho que ter o quê? Que a variação de entropia vezes a temperatura tem que ser maior que a variação infinitesimal da quantidade de calor, tá? É uma condição. Se isso aqui for verdadeiro, então o processo ele é irreversível e ele vai estar dentro dessa condição de normalidade, digamos assim. Bom, diante desse exposto aí, que eu acabei de comentar, nós vamos fazer algumas conjecções aqui, algumas conjecturas, tá? Primeiro, entender que as transformações irreversíveis, elas assumem algumas características, como eu já havia destacado. A primeira, que elas são as transformações reais, que acontecem nos laboratórios, acontecem no meio ambiente, acontecem no espaço e assim por diante. Que as transformações irreversíveis, elas são também as reações que acontecem espontaneamente. E, logicamente, elas ocorrem no sentido natural do processo. Aí, a gente pode pegar vários exemplos para a gente poder entender o que é o sentido natural, né? Por exemplo, você tem a água líquida, e aí você vai utilizar, você está no meio do morro, certo? Digamos que você está aqui numa montanha, aí você tem um balde com água. Se você despejar a água, certo? Na superfície do morro, qual é a direção natural de escoamento dessa água? Seria para onde, né? A lógica nos diz que ela deveria escoar para baixo, tá certo? Esse é o que a gente chama de direção natural. Então, esse processo aqui, por exemplo, quando ele chegar lá embaixo, ele vai estar numa condição que ele não tem como voltar naturalmente para o balde, certo? Então, o processo ele é irreversível nessa condição, a não ser que eu gaste energia transportando essa água de volta para o balde. Mas aí o processo já não vai ser mais um processo espontâneo, tá? Vai ser um processo aí onde eu vou estar gastando uma energia para realizar esse trabalho. Bom, sendo assim, a gente pode compreender que eu posso juntar as duas equações que eu vi anteriormente. Aquela que representa um estado de equilíbrio e aquela que representa um estado de não equilíbrio, que é a irreversibilidade. E com isso, eu posso dizer o seguinte, que TdS é maior ou igual à quantidade de calor infinitesimal que vai escoar pelo sistema. E aí eu encontro dois argumentos para estar discutindo. Se eu disser que esse TdS é igual à quantidade de calor escoada, então eu estou falando de um sistema que encontra-se em equilíbrio. Se eu disser que esse TdS, que é a variação de entropia, é maior que a quantidade de calor escoado, aí eu estou falando que o sistema está ocorrendo de uma forma espontânea. Tá? De uma forma espontânea. E, logicamente, se eu só aumentando aqui o meu argumento, né, TdS, se eu disser que esse cara aqui ó, é maior que a variação infinitesimal do calor reversível, aí eu estou trabalhando em um processo não espontâneo, certo? Não coloquei ele aqui porque não havia necessidade, mas fica claro essas condições. E quando eu estiver falando
de equilíbrio, eu vou começar dizendo que TDS é igual à variação infinitesimal da quantidade de calor reversível. E quando eu estiver falando de processos espontâneos, eu vou dizer que o TDS é maior que a variação infinitesimal da quantidade de calor reversível que acontece lá no sistema. Bom, então nós podemos agora pegar esta equação, essa diferenciação, né, ou a desigualdade de Clausius, e tentar incorporá-la na primeira, aplicá-la na primeira lei da termodinâmica, certo? Deixa eu botar aqui. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, que todo mundo aí supostamente já sabe, né? Já deve ter feito muitos problemas, muitas questõezinhas envolvendo a primeira, a segunda e a terceira lei aí da termodinâmica. No caso, a primeira lei, ela fala justamente da variação da energia interna, que é igual à quantidade de calor menos o trabalho produzido. É isso? Ou gasto, assim por diante. Que é o delta U é igual a Q menos o trabalho. Tá? Bom, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos representar de forma direta essa equação na forma diferencial. Se eu for reescrevê-la, não é isso? Eu vou escrever o seguinte, deixa eu pegar aqui o lápis. Na forma diferencial, du é igual a dq menos uma variação infinitesimal aqui do trabalho, tá certo? E aqui dw, tá? Bom, esse trabalho, só reforçando aqui para a gente não... Quem é que é esse trabalho aqui? O que é que eu posso representar por esse trabalho? Alguém pode me dizer aí o que é que representa o trabalho aqui na termodinâmica? Trabalho aqui, qual é? O que é que representa o trabalho? Escreve bem aí no chat aí quem souber. Deixa eu ver quem é que está aqui. Será que tem alguém, minha gente? Ou eu estou falando sozinho aqui? Deixa eu ver. Tem a Amanda, a Andreina, a Carla, Felipe, a Giovana e a Milena. Nós somos poucos, né? Para você nem ter vergonha de falar, não. O máximo que pode acontecer é dizer que eu falar que está errado, né? Fora isso, não acontece mais nada, tá? E aí, o trabalho, ele é o quê? Para a gente só dar uma continuidade aqui. Vocês sabem, sim ou não, o que é que representa o trabalho, termodinamicamente? Tem alguém aí para poder me responder? Ou será que foi todo mundo comprar verdura? E aí, Felipe? Sabe, mas não sabe explicar, né? Ele sabe uma fórmula. Uma fórmula. Vamos começar pelo mais simples, uma fórmula. Uma fórmula que representa o trabalho. Então, estão ligando para o Felipe aí. Bom, não sabe, não sabe, não sabe. Certo. Olha, é importante isso aqui, tá certo? Isso aqui vai nortear muito nossos trabalhos. Então, uma das coisas que você tem que entender é que o trabalho que a gente se fala aqui na primeira lei da termodinâmica são todos os tipos de trabalho. Logicamente, quando a gente quer fazer algum estudo, a gente vai fazer restrições, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, tem o mais comum é o trabalho de expansão, que é a pressão vezes a variação do volume, PDV. E você tem outros trabalhos, por exemplo, você pode incluir aqui o trabalho químico, que é o potencial químico vezes a variação do número de mol, MDN, que é o número de partículas. Você pode incluir aqui o trabalho elétrico, que é a carga elétrica, a carga elétrica vezes o campo, né, a variação DE, né, que é a variação do campo, e assim por diante, né? E aí, a gente vai representar isso como trabalho. Só que para nós,
vamos botar tudo isso aqui, esses outros trabalhos, como um WA qualquer, né, um trabalho A, e nós vamos dar um foco aqui no PDV. Acho que tem alguém com o microfone ligado que está fazendo um eco. Deixa eu ver bem aqui. Acho que finalizou. É o Felipe que está com... Professor. Sim. Eu lembro que... Pronto, acho que esse é o eco. Que teve uma parte lá da matéria que era assim, que se houvesse expansão do gás, aí ele era capaz de movimentar o êmbolo, aí ele estava realizando um trabalho positivo. Isso. Exatamente, né? Que seria o trabalho de oposição, o trabalho de expansão, né? Que é o PDV, o volume final é menor que o volume inicial, então o DV ali ele é positivo, né? E aí você tem um traballo positivo. Você está executando trabalho no ambiente, no meio externo, na vizinhança. Quando há um resfriamento, uma redução de volume, então o volume final é menor que o volume inicial, aí há uma redução, então o DV ali é negativo, vezes a pressão, dá negativo, e aí é o ambiente externo que está fazendo trabalho no sistema, né? no seu êmbolo, né? Digamos assim, né? E aí é o sistema que está sofrendo trabalho, está recebendo trabalho do ambiente externo. Mas, de qualquer forma, aqui eu estava só questionando a representação do trabalho. Independente do trabalho ser de expansão ou compressão, ele vai ser PDV. Certo? PDV. Aí esse DV pode ser positivo ou negativo. Aí faz as interpretações, as argumentações, se é o sistema que está fazendo trabalho na vizinhança ou a vizinhança que está fazendo trabalho no sistema. Que é chama de trabalho positivo, trabalho negativo, aí o cara vai inventar todo tipo de argumento. Mas não existe só esse tipo de trabalho. Por exemplo, uma pilha, ela produz um trabalho elétrico, né? Uma reação química, ela pode promover um trabalho químico. E aí a gente representa esse DW infinitesimal como um trabalho, certo? Que, por sua vez, ele é formado pela soma de todos os outros trabalhos possíveis de serem realizados pelo sistema. Tá? Aí o que é que nós vamos fazer? No nosso trabalho aqui, no nosso desenvolvimento, nós vamos dar uma ênfase no primeiro momento, certo? Aí esse trabalho de expansão, para simplificar, e os outros trabalhos, trabalho químico, trabalho elétrico, que vai ser lá das pilhas, né? E aí aqui também das fases. Nós vamos juntar isso aí e chamar de W, só que é um trabalho, digamos, adicional, tá certo? Quem está querendo entrar aqui? Trabalho adicional é o Carlos Daniel. Cadê ele entrou? Não entrou. Entrou, mas saiu. Bom, e aí, entendido isso, né? Nós vamos voltar aqui para a nossa equaçãozinha e dizer o seguinte, ó, que DU é igual ao nosso DQ, é isso, menos o nosso trabalho, certo? Esse trabalho aqui, nós vamos representar pelo quê? Pode, nesse momento, representar pelo PDV, tá certo? Menos, não é isso? O nosso trabalho aqui, que é o nosso trabalho químico, o nosso trabalho elétrico, tá? Os outros trabalhos, para a gente poder discutir aqui as nossas equações. Bom, lembre-se que nós estamos trabalhando aqui, querendo incluir a primeira lei aqui na desigualdade de Clausius. Então, veja que eu tenho uma variável em comum, que é esse dq aqui, ó. Variação infinitesimal do calor, que é esse dq aqui, ó. Tá? Então, com isso, vamos considerar que essa variação de energia interna também é infinitesimal, eu posso isolar esse cara aqui, ó. Tá? E jogá-la aonde? Dizendo que eu tenho que dq, ok? O dq, ele é igual a quê? Ao du, menos, ou então eu posso só trocar aqui de posição, né? du mais pdv mais o outro trabalho lá. E jogar ali na minha equação. Tá? Jogar ali na minha equaçãozinha de Clausius. Qual é a minha equaçãozinha de Clausius? É o TDS, não é isso? Tem que ser maior que a variação infinitesimal do calor. Quando eu faço isso, e faço aqui a substituição, eu vou ter o quê? Eu vou ter que TDS vai ser maior que
a variação da energia interna infinitesimal, mais PDV, mais trabalhos adicionais. E vou jogar todos esses caras aqui, ó, para o segundo membro da equação. E eu vou ter o que agora? Menos a energia interna infinitesimal, menos PDV, menos o trabalho adicional, mais TDS. Isso aqui vai ter que ser o quê? Maior que zero. Pronto, então esta equaçãozinha aqui já nos ajuda a entender que nosso sistema aqui, né, ele vai ter uma variação de energia maior do que zero. Pronto, então eu vou trabalhar com esta equaçãozinha, já incorporando aqui a desigualdade de Clauss e a primeira lei da termodinâmica. Lembrando que se eu tirar esse sinal de maior que e botar uma igualdade, eu vou estar considerando que esse sistema que eu estou estudando está em equilíbrio. E eu, retornando maior que, eu vou trabalhar em condições de espontaneidade. A reação está ocorrendo naturalmente. Bom, com isso, né, nós vamos fazer o seguinte. Temos uma equação que representa o nosso sistema, que pode estar em equilíbrio ou pode estar sofrendo um processo espontâneo. Agora, nós vamos começar a fazer o que a gente sempre faz, né? Aqui é uma representação genérica, tá? Veja aqui, ver todos, permite todos. Então, é uma representação genérica. Então, para que eu possa discutir casos, eu tenho que fazer as restrições laboratoriais, tá? Quando vocês estão ensinando, quando a gente ensina, por exemplo, lá no nono ano, no primeiro ano, classificação de sistemas, aí nós vamos falar com relação ao ambiente, à vizinhança. Aí eu tenho 3 tipos de sistemas. Quem é que me diz aí rapidão quais são os 3 tipos de sistemas quando eu quero estabelecer uma relação com o ambiente externo ao sistema? Aberto, fechado, isolado. Perfeito. Então, a nossa discussão da espontaneidade vai discutir agora em cima desses 3 sistemas. Quando eu tenho um sistema aberto, quando eu tenho um sistema fechado e quando eu tenho um sistema isolado. É isso que nós vamos discutir agora. A nossa equação geral, que é essa que vocês estão vendo aí, que é o menos DU, diferencial DU, que é a energia interna, menos DPV, que é o trabalho de expansão ou compressão, menos DW, que são os trabalhos adicionais, trabalho químico, trabalho elétrico, é isso, mais TDS, que é a variação de entropia. Tudo isso aí tem que ser sempre maior do que zero. E aí eu vou analisar essa verdade, né, essa equação, o que acontece em um sistema isolado, como falou, deixa eu ver quem foi que falou bem aqui. Foi o Felipe, né? Essa equação representada em um sistema isolado, em um sistema fechado e em um sistema aberto. E aí nós vamos interpretar como esta energia ela é trabalhada e é representada em cada uma dessas condições, certo? Deixa eu ver que horas são. Certo? São 14h45, eu vou só finalizar aqui a gravação para iniciar uma nova gravação, para não ficar um vídeo de 2 horas, tá? E aí a gente vai continuar, ela não acabou, tá certo? É só uma interrupção da gravação.